Boa tarde a todos. Eu declaro, com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Sejam todos bem-vindos. Quero saudar os doutores auditores, agradecendo a presença, doutora Mariana, procuradora, todos os doutores advogados, todos os presentes e a nossa secretaria, que é representada pelos doutores, doutor João e doutora Paula. Vamos dar início, então, aos pedidos de preferência. O pedido número 1 da pauta é o processo 500, a preferência, o pedido de preferência número 1 da pauta é o processo 518/2024. Ele estava aqui designado para a relatora, a doutora Alessandra, que não pôde comparecer. Então, vamos remanejá-lo aqui para o doutor Manuel Giordani. O Red Bull. Doutor Guilherme vai fazer a defesa? Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Por suposta infração praticada durante a partida Red Bull versus Esporte Clube Corinthians, Campeonato Paulista Feminino Amador. Doutor, tem provas a produzir? Testemunha informante? Doutora Mariana, tudo bem? Então, com a palavra, doutor Manuel Giordani, para relatório, por favor. Obrigado, boa tarde. Rapidamente cumprimentar todos os presentes na pessoa da doutora Sônia, nossa presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Rian Crumo Feio, da equipe do Red Bull Bragantino, denunciado como incurso nos artigos 258 caput e 258b, ambos do CBJD. De acordo com o relato da assistente, Tatiane, ela informa que no intervalo da partida, ao se dirigir para verificar as redes do gol, o senhor Rian, ora denunciado, identificado pela diretora do jogo como sendo o treinador de goleiro da equipe do Red Bull Bragantino, proferiu as seguintes palavras, abre aspas, tá foda, fala pra árbitra apitar o jogo, pra ela fazer o trabalho dela porque tá foda, fecha aspas. Após o ocorrido, a assistente informou a árbitra da partida e foi identificado que o denunciado não estava relacionado na súmula e adentrou ao campo de jogo para aquecer a goleira sem autorização da equipe de arbitragem. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Então, vamos ouvir, então, por favor, senhor. Pode sentar-se. Documento, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo. Como é o nome do senhor? Boa tarde, Gabriel Mastrodomênico. Seu Gabriel. O senhor vai depor aqui como testemunha, né? Precisa dizer a verdade naquilo que souber. O que aconteceu com o seu... Qual é a sua função lá? Como o senhor estava no jogo? Eu sou o coordenador do departamento de futebol feminino, né? Então, dentro do jogo, eu faço toda a coordenação da equipe, do time de futebol e da equipe de operações. Eu faço a mediação, né? Com as pessoas que estão credenciadas e trabalhando na partida. Coordenador do departamento de futebol feminino. Tá. Correto. E o senhor estava nesse momento lá dessa ocorrência, o senhor estava onde? Eu estava na tribuna. O senhor estava na tribuna. Tá, o que o senhor tem a nos contar com relação ao que aconteceu lá com o seu Rayan? Bom, o Rian foi contratado esse ano, da nossa equipe. Ele é o treinador de goleiros da equipe, porém ele ainda não está com o certificado para poder atuar em súmula, né? Mas devidamente credenciado para poder frequentar a área de jogo e participar do aquecimento né? Pré-jogo e no intervalo, né? Então ele assiste a partida na tribuna ao meu lado, né? E ao lado dos demais membros da equipe, desce, faz o aquecimento de intervalo e retorna à tribuna. Uma pergunta, doutor?
Boa tarde. Pelo que o senhor falou, o senhor Rian ele tem essa autorização para estar dentro do campo, né? Acho que foi juntada aqui a documentação. O doutor sabe onde que está isso daqui que eu estou procurando o nome dele? O final? Tá. Tem 12 páginas no relatório, mas da Zona Azul é a última página da Zona Azul. Se ajudar. Não, já me ajuda. Tá ótimo, estou satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutora Patrícia, alguma pergunta? Tem uma pergunta, presidente. Obrigada, doutora Mariana. Sem perguntas, presidente. Alguma pergunta, doutor? Não, só perguntar para o Gabriel se em algum outro jogo, né, não era a primeira partida do Paulista, se algum outro jogo já teve algum problema em relação à atuação do Ian na comissão de preparador, tanto antes do jogo como no intervalo. Não, a gente nunca teve nenhum problema com a atuação dele, e também nunca tivemos, desde a chegada dele no clube, nenhum problema disciplinar, nem em jogo, nem em treinamentos, nem nada. Tá bem, o senhor está liberado. Obrigada. Fique à vontade. Com a palavra a Procuradoria, por favor, doutora. Nobres auditores, defensores aqui presentes, secretaria, boa tarde a todos. Trata-se de um caso bastante simples. O preparador de goleiros do Red Bull, embora não estivesse relacionado na súmula de jogo para atuar como tal, ingressou ao campo de jogo para reclamar de maneira desrespeitosa das decisões de arbitragem. Nesse sentido, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do denunciado. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Guilherme, para a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, desejar uma ótima tarde, né, aos nobres auditores, doutora Patrícia, doutora Sônia, doutor Giordani, né, relator desse caso, procuradoria na figura da doutora Mariana, João, nosso sempre solícito, né, secretário, obrigado, e boa tarde aos demais presentes aqui na sessão de hoje. Bom, fiz questão de trazer o Gabriel para ter melhor noção, né? São duas denúncias. Primeiro, apresentar em relação à suposta invasão de campo, né? Como o Gabriel bem trouxe, o Rian ele estava devidamente credenciado para estar dentro de campo, né? Na Zona Azul, né? Como a defesa fez questão de trazer nesse processo, né? Para poder fazer todo o processo de aquecimento, né? Das atletas do Red Bull Bragantino, né? Especialmente as goleiras. No caso em tela, né, esse caso específico, tem uma questão de súmula, que a árbitra ela induz a procuradoria ali a uma questão diversa da que é entendida pelo Red Bull, de que não necessitaria da autorização da arbitragem para que o preparador estivesse em campo, porque ele estava devidamente credenciado para ali estar naquele momento da partida. Se durante o jogo o preparador entra, aí sim a gente teria uma contestação para se falar sobre invasão de campo, mas durante o intervalo, né, durante o intervalo, não teria qualquer problema em relação a este ponto. Então, até o Corinthians traz, né, a gente tem ali a partida 12 membros da comissão técnica credenciados como Zona Azul para poder estar em campo, sendo que apenas 6 profissionais vão à súmula. Então, a questão de estar ou não na súmula está superada por conta justamente da apresentação do documento da demonstração que o Rian estava devidamente credenciado para atuar como preparador de goleiro, tanto antes do jogo como no intervalo, mas não para estar no banco de reserva por uma questão burocrática, né, de obtenção de um certificado exigido, que ele está em processo de renovação e, por isso, não consta em súmula, não podendo estar no banco, né? Então, fica afastado aí qualquer questão relativa à invasão de campo. Em relação ao desrespeito da arbitragem, né, com data máxima vem também a denúncia, não se vislumbra qualquer tipo de desrespeito, ofensa ou qualquer comentário em relação à pessoa, né, que estava ali apitando ou à equipe de arbitragem como um todo, né? Ele usa, assim, talvez uma palavra ali de baixo calão, mas como para caracterizar a situação e não como ofensa, não como desrespeito à arbitragem. Então, foi um comentário feito durante o processo de aquecimento, que a árbitra passou ao lado dele, então foi algo muito mais coloquial, de uma relação tranquila no jogo de futebol, do que um desrespeito, uma ofensa, qualquer coisa do tipo. Tanto é que ele não é expulso, ele não é solicitado que ele saia do campo, mas ele continua ali desempenhando o trabalho, e tanto é identificado porque estava credenciado para estar ali neste momento. Então, a defesa vem
também pelo depoimento do Gabriel que esteve aqui e também pelo documento juntado nesse processo, pedir a absolvição do Rian, tanto do 258, tanto do 258B, por entender que não houve invasão e também não houve desrespeito à arbitragem, né, pela frase ali proferida que consta em súmula, e caso não seja este o entendimento, que seja aplicada a pena mínima convertida a advertência por não haver qualquer gravidade, sequer mesmo a expulsão dele ou o convite a ser retirado do campo no momento da partida. É a manifestação, presidente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Bom, inicialmente, com relação ao artigo 258B, eu voto pela absolvição, pela documentação que foi trazida aos autos, pela defesa, entendo que não configurado. Com relação ao 258B, eu voto, perdão, 258 caput, eu voto pela condenação, até trazendo rapidamente aqui o relatório do diretor do jogo, que menciona que a árbitra e a assistente, elas procuraram, aqui ó, ela me pediu para ajudar, me pediu ajuda para identificá-lo para a expulsão, quando identificaram que ele não estava na súmula. Então eu acho que a questão aí é ela até eventualmente pudesse expulsar o denunciado, então eu voto pela sua condenação. O treinador de goleiro não tem que se dirigir à equipe de arbitragem, a denúncia aqui está no desrespeito, conduta contrária à disciplina, perdão. Voto pela condenação em uma partida de suspensão por se tratar de preparador de goleiro, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Bom, parabenizo o voto e acompanho na íntegra. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, fica suspenso por uma partida o treinador de goleiro Rayan Prumo Feio, no artigo 258, e absolvido no 258B por unanimidade. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. João, não vai. Faz manual, então? Por favor, porque ele não... Nossa. Aguarde, aguarde. Então, vamos fazer manual, né? Obrigada, João. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do pedido número 2, de preferência. Denunciada a agremiação Atlético Guaratinguetá por suposta infração praticada durante a partida Atlético Guaratinguetá versus Clube Atlético Joseense, Campeonato Paulista Sub-17. Doutor Breno, é isso? Vai fazer a defesa? Tem uma prova de vídeo, né, doutor? E documentos, é isso? Tem depoimentos? Testemunha? Foi o seu João Vitor? Ele é o João Vitor? Testemunha não está aqui dentro. Tá. Ok. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela adulta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor da agremiação Atlético Guaratinguetá, denunciada como incursa no artigo 213, inciso 3º. Pois conforme se extrai do relato do árbitro na súmula, houve o arremesso de uma pedra em direção ao árbitro por torcedores da agremiação hora denunciada. Isso aos 33 minutos. E após o policiamento ter se dirigido ao local, a partida foi iniciada com 4 minutos de paralisação. Segundo o denunciado, senhor João Vitor Salvador, também da equipe do Atlético Guaratinguetá, denunciado como incurso no artigo 243F e 243C. Denunciado, ele é coordenador da agremiação e foi expulso por, segundo a denúncia, atentar contra a honra do árbitro e ameaçá-lo.
De acordo com o relato, o coordenador da equipe mandante se posicionou atrás do árbitro na arquibancada durante a partida e proferiu as seguintes palavras, abre aspas, seu filho de uma puta, você vai pegar a geladeira, lá fora eu te pego. Vai eu e você mano a mano, vou te processar por calúnia e difamação. Vou fazer da sua vida um inferno, seu filho da puta, fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Por favor, senhor João Vitor, tem provas, depoimento, mas vamos ouvir primeiro, por favor, senhor João Vitor. Documento, por favor. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigada por comparecer. Boa tarde Senhor a João todos. Vitor, o senhor é coordenador da equipe lá do Atlético Guaratinguetá? Sim, senhora. Isso? Coordenador do... Tá, é o senhor... O que aconteceu lá durante essa partida? Doutora, esse gandula que dessa situação, como o nosso advogado anexou nos fatos, antes de começar a partida, ele já tinha se declarado para o diretor do jogo que tinha um problema pessoal comigo. E o fato desse problema pessoal foi que num jogo da 4ª rodada do Campeonato Paulista, a comissão de arbitragem, o juiz principal, o Dr. Márcio, ele proferiu palavrão para o nosso capitão durante o jogo. Ele mandou o nosso jogador tomar naquele lugar, né? E aí, após o término do jogo, eu, como coordenador da equipe, fui falar com ele, falando que não era uma atitude certa. Depois entrei em contato com o departamento de arbitragem aqui da federação para explicar a situação. Coincidentemente, alguns jogos depois, foi a mesma equipe de arbitragem que estava nesse jogo nosso em Guaratinguetá, né? A questão da pedra não aconteceu, até se a senhora olhar também um relatório do delegado da partida, a pedra tem 1,5 centímetros de diâmetro. Então, como ele colocou aí, ele ficou em dúvida, ele não sabia se tinha ou não tacado a pedra, tanto é que ele foi perguntar para o Gandula se o Gandula tinha visto alguma coisa. Eu realmente estava atrás dele durante o jogo, na arquibancada, só que eu não estava sozinho, eu estava no meio da torcida, inclusive com outro membro da comissão técnica, que é nosso preparador de goleiros também, e a gente estava assistindo o jogo. Após ele ter parado a partida e ter falado que arremessaram pedra nele, a torcida ficou fora de controle, começaram a xingar ele, xingaram muito, de tudo quanto é nome, isso é verdade. E aí eu, como já estava ali com o preparador de goleiros, eu pedi para parar. Em nenhum momento eu ofendi-lo. Eu ofendi ele. Não desrespeitei. A única coisa que eu realmente falei foi que ia processar ele por difamação e calúnia. Isso eu falei. Tá, em que momento aqui, como está descrito aqui, que o senhor se posicionou atrás da arquibancada durante a partida, em que momento da partida isso aconteceu? E como está relatado aqui, o senhor proferiu esses impropérios, seu filho da puta, você vai pegar a geladeira, lá fora eu te pego. Em que momento o senhor disse isso? Então, Da partida? os palavrões eu não falei em momento nenhum. Tá. Como eu falei para a senhora, arremessaram a pedra, segundo ele, a nossa torcida arremessou a pedra, Tá. e aí a nossa torcida começou a ofendê-lo. Ok. E aí eu pedi para eles pararem, mas, enfim, eu nunca tive problema nenhum, é a primeira vez que eu estou aqui. Não é do meu Tá, o feitio senhor nunca fazer foi esse tipo de processado, coisa. nunca esteve aqui. É. Tá bem. Uma pergunta, doutor? Obrigado, presidente. Eu tenho. Boa tarde, João. O senhor mencionou que já tiveram alguma desavença e que chegou a mencionar que iria processá-lo por calúnia e difamação, é isso? Isso. Tá, isso consta aqui da denúncia e da súmula. Isso. O que foi relatado demais, você não mencionou nada ali no calor dos Não. fatos, na emoção, nada? Não. Até porque quem faz a
a representação do clube com o nosso departamento jurídico, quando chega alguma denúncia, sou eu. Eu sou responsável por juntar prova, por fazer todo tipo de prova, juntar e entregar para o nosso departamento jurídico. Então, eu sei o que uma coisa dessa pode acarretar, né? Então, não fiz. Agora, difamação e calúnia eu fiz, porque a pedra em nenhum momento ninguém jogou. E eu estava atrás dele durante o jogo inteiro. E você que disse que conhece o procedimento, chegou a mencionar, vou fazer da sua vida um inferno? Alguma coisa nesse sentido ou não? Não também. Não também. As únicas coisas que eu falei foi que eu vou te processar por difamação e calúnia. Porque eu também sei o que uma pedra dentro do campo pode causar. Tá, estou satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigada, doutora. Alguma palavra, doutora Patrícia? Não, Pergunta, perdão. não, nenhuma pergunta. Aliás, a única pergunta que eu tenho, senhor João, é só insistindo se realmente o senhor não falou nenhum tipo de palavra de baixo calão para arbitragem, se o senhor não se recorda de ter falado absolutamente nada. Não falei nada. Como eu falei, eu não sei de onde ele criou esse problema comigo, porque para ele chegar, acredito eu, para um bandeira, chegar para o delegado da partida e falar que já teve um problema comigo, que tem problema comigo antes do jogo começar, não sei o que ele quis dizer com isso. Tá bom, satisfeito. Obrigada, doutora Mariana. Alguma pergunta? Sem perguntas, presidente. Obrigada. Alguma pergunta, doutor? O senhor está liberado, fica à vontade, por favor. Um depoimento gravado, por favor. Esse é quem? Esse quem que é? Boa noite, meu nome é Reginaldo Bartelega, né? Fui Boa noite. prestigiar o jogo do Sub-17, né? Guaratiba e Joseense. Boa noite, senhor no Reginaldo. qual, no momento, Só um aconteceu minutinho, muito por favor. desagradável lá, né? Ah, é gravação? Desculpe, tá tão perfeito. Jogo Vai. do Sub-17, né? Guaratiba e Joseense, no qual um momento aconteceu muito desagradável lá, né? O bandeirinha chamou o árbitro e veio a interromper a partida, no qual como se a torcida tivesse jogado alguma coisa dentro do campo. Uma coisa que não aconteceu. Nessa ocasião, lógico, a torcida ficou furioso com a arbitragem, né? E xingando aquela coisa toda. E eu presenciando lá, se eu não me engano, o nome dele é João, faz parte, eu acho que da coordenação do Guará, segurando a torcida, né? Para que a torcida se afastasse, parasse de xingar, aquela coisa toda, né? Então é lamentável ver um profissional agir dessa forma. Pessoal, boa tarde aos interessados. Meu nome é Edivaldo Pereira de Menezes, tenho 56 anos, pai de família. Estava de folga e, por acaso, eu fui no estádio assistir um jogo lá das criançadas. Eu não tenho esse hábito, mas para quebrar minha rotina fui. Aí eu fui lá para me distrair, tirar um lazer, entendeu? Aí eu me deparei com a atitude do bandeirinha, ele querendo intimidar a torcida e olhando para a torcida. Inclusive, a torcida percebeu e sentiu intimidada e começou a xingar ele. Xingou ele mesmo. Não tenho que mentir nem nada. Aí o que ocorreu? Passou os minutos e eu só observando, porque eu sou um cara bem observador. Ele do nada foi lá e pegou uma. A hora que estava terminando o primeiro tempo, ele pegou um negócio lá que eu nem sei de onde que ele tirou aquilo, o que ele inventou. Ele pegou e foi em direção ao árbitro, aos organizadores. Infelizmente, eu fiquei revoltado porque uma atitude de um cara fazer isso, atrapalhar os profissionais, os bandeirinha, os jovens e tudo, isso aí não é legal. Isso aí eu achei que foi até muito leviano. E qualquer coisinha, eu estou aqui e vou aí pessoalmente para qualquer tipo de esclarecimento. Não gostei, o pessoal não jogou pedra, nem nada, não fez nada demais. Foi uma torcida que nem outra normal. Inclusive, nem torcida tinha uns dois gatos
gato pingado lá. Inclusive, eu vi até umas fotos minhas que tiraram, porque eu estava próximo deles lá, e eu estava observando tudo, entendeu? Eu posso falar o que ocorreu. Se tiver algum julgamento aí, eu posso até ir pessoalmente e esclarecer tudo. Tá joia? Ok? Então, boa sorte à Federação Paulista aí de Futebol e toma cuidado com certos árbitros. Com a palavra, terminou, né? Com a palavra, a doutora Mariana, por favor. Nobres auditores, aqui o presente caso, em que pese e parabenizando a defesa pela combatividade, a Procuradoria não vislumbra motivo pelo qual o árbitro paralisaria a partida se não fosse extremamente necessário. A gente acompanha aqui diversos jogos, diversos campeonatos, e essa medida de paralisação de partida, ela é de fato rara. Então, aqui no presente caso, a gente está diante de uma circunstância em que a torcida, embora a própria torcida venha e negue que agiu dessa forma, a partida foi paralisada em decorrência de uma pedra que foi arremessada em direção ao campo de jogo. Com todo respeito à prova produzida, o torcedor ele tem sim interesse que a sua agremiação não seja punida. De outra parte, a arbitragem ela não tem interesse em paralisar um jogo e atrapalhar o andamento da partida que está do campeonato, em decorrência de algo que não fosse necessário ou que não tivesse acontecido. Além disso, é importante salientar que o canal para se formalizarem reclamações da arbitragem não é o TJD, mas a ouvidoria da Federação Paulista de Futebol e a própria ouvidoria da arbitragem. Com relação ao senhor João Vitor, que a Procuradoria agradece por ter se dignado a comparecer nesse tribunal, o que há relatado na súmula é que ele teria se posicionado e dito: seu filho de uma puta, você vai pegar a geladeira, lá fora eu te pego, vai eu e você mano a mano, vou te processar por calúnia e difamação, vou fazer da sua vida um inferno, seu filho da puta. Circunstâncias essas que são reservadas pela presunção relativa de veracidade da súmula e que o depoimento pessoal não foi apto o suficiente para desdizer aquilo que foi dito, uma vez que não se vislumbra motivo pelo qual isso seria criado e inventado por algum dos membros da arbitragem. Assim, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação dos denunciados à agremiação e senhor João Vitor nos exatos termos. Obrigada, doutora Mariana. Com a palavra, doutor Breno, para a defesa, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, também parabenizar a doutora Mariana pela defesa. E eu concordo bastante com ela quando ela diz que realmente casos em que você interrompe a partida para relatar alguma coisa, eles são muito raros e demonstram, se a gente olhar no primeiro momento, a gravidade da situação. A questão é que, se a gente analisa esse caso, essa paralisação ela surpreende até mesmo o Guaratinguetá pelos fatos que a gente tem aqui no presente caso. Então, primeiramente, que o próprio assistente que parou a partida, paralisou a partida por causa de uma suposta pedra jogada, ele mesmo tem dúvidas sobre se de fato houve o arremesso de alguma pedra, e isso fica muito claro pelo relatório do diretor do jogo, que coloca, vou até fazer a leitura rápida aqui, de que foi perguntado ao Gandula, o senhor Rafael José dos Santos, que estava próximo ao assistente número 2, que, questionado pelo mesmo e por mim, se de fato foi jogada uma pedra em sua direção. Ele negou o ocorrido, indicando dúvidas sobre os fatos. Ou seja, o próprio assistente levianamente interrompe a partida, demonstrando uma gravidade de uma situação que sequer ele mesmo tinha certeza que de fato tinha ocorrido. E, como muito bem trazido pelo senhor João aqui hoje, a pedra relatada aqui no relatório do diretor do jogo teria 1,5 centímetros de diâmetro, ou seja, uma pedra minúscula. Então seria, de fato, muito difícil para o cara ter certeza que, de fato, houve o arremesso de uma pedra dentro de campo e que ele não poderia estar lá em algum momento. Até porque, se tivesse sido jogado e atingido ele, ele teria relatado que atingiu ele. Então é muito difícil crer que ele, considerando que ele estava prestando atenção no jogo, que ele estava focado no jogo, com tudo acontecendo muito rápido, e qualquer momento podendo ter um lance, é muito difícil de crer que ele realmente conseguiu identificar. Se tivesse sido jogado uma pedra de fato, uma pedra de diâmetro de 1,5 centímetros no caso. Além disso, não só o senhor João que veio aqui esclarecer alguns pontos, mas também as testemunhas mostram que de fato não houve esse arremesso, comprovando ainda mais que há no mínimo uma dúvida sobre se de fato houve esse arremesso de pedra e que de fato não ocorreu. Em relação ao senhor João, novamente concordo que a presunção de veracidade da súmula é muito clara e sempre muito bem executada aqui, não só nesse tribunal, mas em qualquer tribunal de justiça desportiva. No entanto, a gente percebe que essa presunção de veracidade da súmula ela acaba sendo
totalmente contaminada pelo próprio relatório do diretor do jogo, que demonstra que, de fato, aquele assistente e a comissão de arbitragem da partida como um todo tem problemas não só com o senhor João, mas também com a equipe do Guaratinguetá. Então, a presunção de veracidade da súmula que ela resta totalmente contaminada, porque há uma parcialidade e uma, não vou dizer má vontade, mas não há uma boa vontade de querer relatar necessariamente os fatos como eles de fato ocorreram, e há um prejuízo em relação à opinião e ao preconceito que aquele assistente e aquela comissão de arbitragem possui, não só em relação ao senhor João, mas também em toda a equipe técnica do Guaratinguetá. Então, está evidente que o presente caso ele está contaminado, a opinião é contaminada, o relatório do diretor do jogo demonstra isso claramente. E quando o senhor João afirma que ele disse que ele iria processar por injúria ou difamação, como ele muito bem colocou, ele sabia, como o coordenador da equipe, responsável por fazer a ligação com o jurídico em relação ao Tribunal de Justiça Esportiva, ele sabe o prejuízo que uma pedra ou um arremesso de objeto já causaria na equipe, muito mais uma pedra, porque se a gente analisa só o relato até da súmula, se a gente não traz nenhum tipo de defesa aqui, estaria qualificado que houve uma pedra. A pedra pode ser uma pedra de 1,5 centímetros de diâmetro até uma pedra de 10 centímetros, uma pedra gigante, que de fato poderia, se jogada, acertar o árbitro e até causar um ferimento mais grave. Então a gente percebe aqui que a presunção da veracidade da súmula está desconstruída, ela foi prejudicada, está contaminada, e que de fato, quando ele fala apenas as palavras que ele disse mesmo, ele afirmou ter proferido sobre a injúria e a difamação, se dá justamente no ofício que a gente até anexou como prova documentar no presente processo, que foi um ofício enviado pelo Guaratinguetá, inclusive antes de qualquer denúncia ter sido feita, porque era sabido que o relato do árbitro, além de descabido e equivocado, também estava sendo prejudicial à equipe e poderia levar, inclusive, a futuras denúncias. Então, é assim como coloca a defesa, da mesma forma o senhor João nunca esteve nesse tribunal, não é do feitio dele, não tem nenhum agravante para isso, que seja considerado também em caso de aplicação de qualquer tipo de pena, e que caso os senhores não entendem que seja caso de absolvição, que ao menos seja considerada, de fato, todo o contexto do caso para a aplicação de uma punição mais branda. É assim como se pôs na defesa. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani para proferir o voto. Obrigado, presidente. Bom, mais um caso em cumprimentar a Procuradoria, a defesa, o doutor Breno, pelos elementos que foram produzidos. Com relação à agremiação, presidente, eu confesso que fiquei com dúvida com relação à sua condenação por conta do relatório do diretor do jogo, que afirma o seguinte, que foi perguntado ao Gandula, que estava próximo ao assistente, e questionado por ele, assistente, e por mim, se de fato foi jogada uma pedra em sua direção, negou o ocorrido, indicando talvez uma dúvida sobre o fato. Eu acho que um próprio documento também oficial, que também goza de presunção de veracidade, traz aí uma certa dúvida com relação ao arremesso desse pequeno objeto, que evidentemente deve ser reprimido quando comprovado. Somado a isso, foram trazidas duas testemunhas, de fato, como bem observado pela doutora Procuradoria, pela doutora Mariana, a testemunha pode eventualmente ter certo interesse, mas nós não podemos desprezar que foi trazido alguma prova em sentido contrário, ainda que a título de informação, e o que me causa mais dúvida é o próprio relato do diretor do jogo. Então, vendo todas essas considerações, eu voto pela absolvição da agremiação no artigo 213, fazendo a ressalva de que, se comprovado, isso daí evidentemente tem que ser punido, parece óbvio, mas eu acho que aqui a presunção relativa de veracidade da súmula teve a sua presunção, no mínimo, questionada com certo fundamento. Por isso eu voto pela absolvição. Com relação ao segundo denunciado, senhor João Vitor Salvador, a quem a gente agradece a presença e o depoimento, a gente vê sinceridade no que foi falado, mas eu acho que nesse caso especificamente, o relato dele por si só foi insuficiente para afastar o que foi trazido na súmula, até porque ele confirma que parte do que foi falado, do que consta, foi falado. E se você voltar também no mesmo documento que eu acabei de mencionar, consta que ele ficou durante toda a partida atrás, cadê?
ficou atrás da arquibancada, proferindo palavras de baixo calão e ofensas. Aqui eu acho que resta configurada uma infração disciplinar, mas eu voto pela desclassificação, por artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e voto pela pena de suspensão em uma partida, e eu iria deixar em uma partida, mas vou converter em advertência, porque de acordo com o relato do diretor do jogo, consta aqui que ele foi um dos que ajudou a minimizar os ânimos quando a partida foi paralisada, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Bom, parabenizo o voto do relator. Também me atentei aqui à questão do relatório do diretor do delegado da partida, que traz aí informações importantes e complementares à súmula em relação à questão do que foi arremessado, e estava na dúvida também sobre a questão da absolvição, mas eu vou acompanhar o voto do relator nos mesmos argumentos, por conta do próprio relatório da federação, que foi complementar ao caso aqui em questão. Em relação ao senhor João, eu vou acompanhar em parte, porque ainda que o senhor João tenha trazido aqui, agradeço também a presença dele, mas ainda que ele tenha dito que não tenha trazido nenhuma informação, em que pese ter contribuído aí na contenção da torcida, das pessoas no momento do suposto arremesso, entendo que alguma coisa em si aconteceu ali. Então, concordo com a desclassificação, mas mantenho pelo menos uma partida de suspensão como uma situação pedagógica. Assim como Obrigada, voto. doutora. Com relação à agremiação Guaratinguetá, eu vou pedir vênia aqui ao relator, mas eu acho que a questão duvidosa não é tão clara assim nesse sentido, comparando-se com o relatório do diretor, né, da delegado da partida. Eu vou entender o princípio de presunção relativa de veracidade, e eu aplico a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação. Com relação ao João Vitor, eu acompanho peço vênia também, acompanho o voto divergente para uma partida de suspensão, não convertendo em advertência, na desclassificação para o artigo 258. Presidente, pode passar por unanimidade o 258, eu revejo o meu. 258? Tá. Uma partida. Então, fica o atleta, o coordenador, né, João Vitor, desclassificando para o artigo 258, com aplicação da pena de suspensão de uma partida, por unanimidade. E a Agremiação Atlética Guaratinguetá, por maioria absolvida. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigada, doutor. Vamos dar início ao julgamento. Vocês fizeram aí, né? Do pedido de preferência número 3, processo 566/2024. Denunciado Felipe Cardoso de Lira, preparador físico, por suposta infração praticada durante a partida Esporte Clube Água Santa, versão Caetano Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora era a doutora Alessandra, eu realoco para a doutora Patrícia, com a palavra para a relatora, por favor, doutora. Doutora, vai fazer a defesa? Tem provas a produzir, doutor? Bom, processo 566, Paulista Sub-20, Água Santa e São Caetano. A Procuradoria oferece denúncia em relação a Felipe Cardoso de Lira, da equipe Água Santa. De acordo com o relato do árbitro, expulso após uma marcação contra a sua equipe, ter reclamado assintosamente e ofensivamente, gritando por repetidas vezes as seguintes palavras, abre aspas, você está de sacanagem, está de sacanagem. Informo que após o término da partida, o referido expulso entrou no campo e fez diversas reclamações contra a arbitragem.
Além não, esse é o único denunciado. Além disso, o denunciado não tem antecedentes, esse é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria, no presente caso, vai divergir do procurador que ofereceu a denúncia, uma vez que o denunciado ele ingressou ao campo de jogo após o término da partida. Por estar relacionado na súmula, ele tem essa possibilidade de ingressar ao campo de jogo. Então, a Procuradoria vai impugnar pela absolvição com relação ao artigo 258-B, uma vez que não houve invasão nesse momento, e vai reiterar os termos da denúncia com relação ao artigo 258, caput, não, 258, parágrafo 2º, inciso 2. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Leonardo, para a defesa, por favor. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, nobres auditores, nobre procuradoria, secretaria, demais aqui presentes. Bom, no presente caso, temos a expulsão do preparador da equipe do Água Santa por ter proferido as palavras, segundo o árbitro, de forma ofensiva e assintosa. Tá de sacanagem, você tá de sacanagem, você está de sacanagem. Bom, data máxima vênia, pelo que vimos aqui no diversos julgamentos, não há palavra de baixo calão, não há ofensa à arbitragem, nada. Inclusive, o entendimento da defesa é que não foi direcionado ao árbitro, não foi você está de sacanagem. Foi algo como, não é possível, tá de sacanagem, não é possível que isso está acontecendo, mas não dizendo, o árbitro, você é um ladrão, você está roubando o meu time. Não, nada disso, não há qualquer ofensa à arbitragem. O árbitro fala, foi desrespeitoso, mas não traz qualquer prova. A única prova que ele traz sobre a reclamação, não fala de gestos, não fala de nada, só fala, você está de sacanagem. Bom, no entendimento da defesa, isso lembra muito o que aconteceu do atleta Hulk, que foi expulso recentemente, e há muita discussão sobre se deveria ter de fato sido expulso, se houve ofensa à arbitragem em relação ao que ele fez. Não há palavra de baixo calão, não há nada dizendo a respeito do árbitro em si sobre as decisões que ele estava tomando reiteradamente, não, apenas está de sacanagem. Não é possível que isso está acontecendo com o clube, mas nunca questionando o árbitro, falando você errou ou alguma coisa nesse sentido. É só uma indignação a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E não necessariamente em relação ao árbitro, poderia ser em relação à própria equipe. Então a defesa pede pela absolvição do denunciado, mas caso assim vossas senhorias não entendam, tendo em vista a primariedade, por se tratar de uma partida do Sub-20, a defesa pede pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto, por favor. Bom, parabenizo a defesa. Até plausível a comparação com o Hulk, mas eu entendo um pouco diferente, porque o Hulk estava ali como um atleta e aqui a súmula traz que, e até é incisiva nesse sentido, de que o denunciado Felipe, ele reclamou assintosamente, ofensivamente, gritou por repetidas vezes. Então, assim, imagino, até analisando súmula, que a gente analisa aqui toda semana, a gente consegue ter uma percepção da forma que esses denunciados se colocam. De modo que, ainda que as palavras em si não estabeleça ali, talvez, um ato desrespeitoso, porque está de sacanagem, ok, mas eu vou considerar a questão de ter reclamado assintosamente, de ter repetido diversas vezes. Acho que esse tom que é colocado na súmula deve ser considerado. Diante disso, até considerando a primariedade dele, e pelo fato dele ser preparador físico, eu voto por uma partida, sem conversão. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, fica o preparador físico Felipe Cardoso, suspenso por uma partida, por unanimidade. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Deixa eu tentar aqui. Posso seguir? Então, vamos seguir a pauta agora. Processo 560/2024, denunciada a agremiação independente por suposta infração praticada durante a partida independente versus União São João, Campeonato Paulista Sub-20, a 206, podemos para relatório em voto, doutores? Podemos?
Então, relatora, doutora Patrícia, podemos ir para relatório e voto, doutora, por favor. Vamos lá, 60. Paulista Sub-20, Dependente União São João. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe independente por infração ao artigo 206. Conforme traz o relato da súmula, houve um atraso de 12 minutos no início da partida, a chegada tardia em razão da chegada tardia do médico da equipe. Em razão disso, está denunciada aqui independente no 206. A equipe independente é reincidente, inclusive no artigo 206 por 3 vezes aqui. Tá? Basicamente, esse é o relatório. Agora passo ao voto. Ao voto, eu só não lembro aqui, só pegar só a tabela aqui que não está abrindo. É 150 o minuto? Mas é contínuo aqui. 1.800. Bom, então, considerando a reincidência, meu voto é R$ 3.600, assim como o voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 3.600, agremiação independente, Presidente, por unanimidade. eu queria o acordo. Acordam? Não acordam, doutora Patrícia, por favor. Solicitado, requerido pela defesa. Eu quero registrar. Não preciso. Quero registrar. Então, vamos dar sequência aqui ao processo 562/2024, denunciada a agremiação Associação Atlética Flamengo por suposta infração praticada durante a partida Flamengo versus Ibrachina, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da agremiação do Flamengo, denunciada como incurso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, em razão do não pagamento das taxas e despesas com a equipe de arbitragem. Presidente, ao relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra para a Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, não houve apresentação do pagamento da taxa no prazo adequado, então a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação denunciada. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, vou requerir só a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do artigo 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Nós jogamos até alguns desse mesma natureza semana passada. Eu voto pela condenação da agremiação, que inclusive é reincidente específica e genérica, tem acho que 6 indicações de reincidência. Voto pela condenação em R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então fica aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Associação Atlética Flamengo, por unanimidade. O julgamento encerrado, vamos dar início ao julgamento do processo 564/2024, denunciada a agremiação 19 Futebol, tem defesa escrita nesse processo. Você põe? Tá, então, com a palavra, a relatora é a doutora Alessandra, então, com a palavra, doutor Manuel Giordani, para relatório e voto, por favor. Obrigado, presidente.
Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da agremiação. Como é que fala, doutora Mariana? Me ajuda aí. I9 Futebol Tech. Denunciada no artigo 91, inciso 3º, pois de acordo com o relato, a segurança privada não atendeu ao efetivo mínimo de acordo com o protocolo de operações de jogos e conforme alinhado na reunião preparatória com o senhor Lucas, onde deveriam ter um efetivo de 6 seguranças, sendo 4 homens e 2 mulheres. A segurança foi realizada com apenas 3 seguranças homens. Informa também que a revista dos torcedores não foi realizada. Esse é o relatório, presidente. Pode ir? Defesa escrita apresentada pela agremiação hora denunciada. Vai estar falando de pagamento de arbitragem aqui, Ade? Bom, defesa escrita fala que não houve a infração, requer absolvição e subsidiariamente, considerando a pequena gravidade, seja aplicada a pena de advertência, observando-se ainda a previsão do artigo 182 do CBJD. Presidente. Pode já? Era a defesa escrita. Bom, voto pela condenação. Em se tratando aqui de sub-15, reincidente genérico, presidente, eu voto pela condenação em R$500 a pena de multa já com benefício. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Eu acho que é uma pequena diferença de R$98, pelo que está aqui, né? Acho que foi ela. Então, acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$500 à agremiação I9 Futebol Tech, por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 565/2024. Denunciado Gabriel Coelho Lopes Bustamante e Gabriel Oliveira dos Santos, por supostas infrações praticadas durante a partida Olímpia versus Clube Atlético Taquaritinga, Campeonato Paulista Sub-17. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatora, por favor. Bom, processo 565/2024, Paulista Sub-17. Procuradoria oferece denúncia em relação a Gabriel Coelho Lopes Bustamante, da equipe Olímpia, por a infração 254, parágrafo 1º, inciso 2º. Conforme se extrai da súmula, o motivo por desferir uma tesoura por trás nas pernas do seu adversário número 5, William, com uso de força excessiva. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Além disso, temos o segundo denunciado, Gabriel Oliveira dos Santos, também artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, da equipe Olímpia. Conforme se extrai da súmula, por desferir um chute nas pernas do seu adversário número 10, Matheus, com força alta fora da disputa de bola. Essa é a denúncia. Em relação aos antecedentes, Gabriel Bustamante não tem, é primário, e também o Gabriel dos Santos, também primário. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria. 2 hipóteses clássicas de jogada violenta, então a Procuradoria aguarda a condenação de ambos os atletas denunciados. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. A defesa vai requerer, presidente, a aplicação da pena mínima, levando em consideração a primariedade e os
o benefício do artigo 182 por se tratar de atleta amador. Isso é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto, por favor. Bom, vamos lá. Entendo que, ainda que seja os atletas, no caso, primários, entendo pelo lance da jogada aqui, tanto do Gabriel dos Santos quanto do Bustamante, ainda que em circunstâncias diferentes, entendo que trata-se aqui de jogada violenta, e com os benefícios do 182, eu aplico uma partida, sem advertência, para cada um. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com relação ao segundo denunciado, Gabriel Oliveira dos Santos, eu vou acompanhar. Com relação ao primeiro denunciado, que é Gabriel Coelho Lopes Bustamante, eu peço vênia, eu vou divergir. 2 partidas já com benefício. 254, jogada violenta, é a possibilidade de produzir lesão e uso de força desarrazoada e desproporcional. E o relato aqui eu acho bastante temerário. Uma tesoura por trás com uso de força excessiva, presidente. Então, só aqui 2 partidas. Obrigada, doutor. Com relação ao Gabriel Oliveira dos Santos, eu acompanho a relatora, então fica por unanimidade aplicada a pena de uma partida de suspensão ao Gabriel Oliveira dos Santos. Com relação ao Gabriel Bustamante, eu peço vênia à relatora, diante da gravidade aqui, que está descrito da súmula. Também o atleta atingido necessitou de atendimento médico, então eu vou acompanhar o voto divergente, então ele fica suspenso por 2 partidas, já com benefício. Por maioria. O Gabriel Bustamante. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 567/2024. Denunciado Luiz Felipe Gomes, por suposta infração praticada durante a partida da Associação Atlética Internacional de Bebedouro versus Associação Atlética Francana, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatória, por favor. Processo 567, Paulista Sub-20. Aí a Procuradoria oferece denúncia em relação a Luiz Felipe Gomes Amador, da equipe Inter Bebedouro, por infração ao 258 do CBJD. De acordo com o árbitro, a arbitragem, por ir em direção da equipe da arbitragem e dizer as seguintes palavras, abre aspas, só marcou para a equipe do branco, vai tomar no cu, fecha aspas. Esses são os termos da denúncia. Em relação à questão de primariedade, o atleta Luiz é primário e esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Mariana. Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguarda a condenação do atleta, que é amador. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Além do fato do atleta ser amador, ele é primário e também chama atenção para a denúncia. Ela não veio no parágrafo 2º, inciso 2º, né? Ela veio no 258 caput. Então, acredito eu que, entendendo a procuradoria, que não houve ali uma manifestação muito desrespeitosa, né? Que foi mais um desabafo, esse vai tomar no cu, e não se tratou ali de uma manifestação desrespeitosa conforme prevê o CBJD. Então, esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Patrícia, para voto, por favor. Bom, até diante dos argumentos da defesa, eu entendo como a defesa, aplicando uma pena mínima convertida em advertência por conta da primariedade e porque as palavras, apesar de baixo calão, elas não estão sendo direcionadas à arbitragem e diante disso, como ele também já sofreu ali a suspensão automática, eu voto por uma pena mínima convertida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Eu não converto em advertência, mantenho a aplicação da pena de uma partida. Mas fica por maioria aplicada a pena de advertência, então, ao atleta Luiz Felipe Gomes. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 568/2024, denunciado Lucas Cauã Souza de Oliveira Braga,
por suposta infração praticada durante a partida nacional versus Associação Desportiva Guarulhos, Campeonato Paulista Sub-20. Tem defesa escrita. Relator, Dr. Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor Lucas Cauã Souza de Oliveira Braga, da equipe do Guarulhos, denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por ter pisado no seu adversário de número 9, logo após ter cometido uma falta nesse mesmo jogador, enquanto este estava no chão. Segundo denunciado também da equipe do Guarulhos é o senhor Guilherme André Alves, denunciado como incurso no artigo 250 caput. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso, pois após ter sido advertido com cartão amarelo anteriormente por ação temerária, voltou a ser advertido com o segundo cartão amarelo por outra ação temerária. Terceiro denunciado, senhor Davi Arboleda Vasques, da equipe do Nacional, denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, por atingir seu adversário de número 10, impedindo uma oportunidade clara de gol. Presidente, esse é o relatório. Obrigada. Doutor, tem defesa escrita? Se puder ler os pedidos, por favor. Defesa escrita apresentada pelo senhor Davi Arboleda Vasques, que teria supostamente impedido uma oportunidade clara de gol. A defesa menciona que não houve essa situação e que a infração de campo foi de pequena gravidade e pede ao final a absolvição. Subsidiariamente, que seja considerada a primariedade do atleta e a pequena gravidade da eventual infração, de modo que seja condenado somente a pena de advertência. Só tem defesa escrita desse, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Procuradoria, com relação aos atletas Guilherme e Darwin, vai reiterar os termos da denúncia, aguardar a condenação de ambos. Com relação ao atleta Lucas Cauã, a Procuradoria diverge da capitulação oferecida na denúncia, uma vez que o que houve foi um pisão. Eu entendo tratar-se de um ato hostil, não de uma agressão, contudo, um ato hostil que deve ser penalizado com rigor, uma vez que a hostilidade daquele que pisa no seu adversário que está lançado ao solo é muito mais elevada do que a de um mero empurrão. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para voto. Tem Do defesa Guarulhos. escrita? Só tem do Do Nacional, do Ah, Guarulhos. do Guarulhos, então, por favor, doutor. Então, Rafael. presidente, eu vou estar ratificando aqui os termos apresentados pela Procuradoria, né, em relação ao Guilherme, o pleito e aplicação do entendimento tribunal, segundo amarelo, atleta amador, pena mínima convertida em advertência. Já em relação ao senhor Lucas, também entendo que não é aí um 254A, pedir a desclassificação para o artigo 250, requerer aí que seja levado em que pese a atitude dele seja reprovável, né, mas o fato que pesa aí em favor do denunciado o benefício da primariedade e do artigo 182. Então, vou requerer para que seja aplicada a pena mínima de uma partida. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, eu vou colher a manifestação da Procuradoria e da Defesa. Voto pela desclassificação para o artigo 250, aplicando-se 2 partidas, reduzindo para 1, porque o atleta é amador. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Guilherme André Alves, eu vou seguir o entendimento da comissão, segundo o cartão amarelo, uma partida convertida em advertência. Com relação ao terceiro infrator, eu vou seguir na mesma linha, uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Acompanho o relator na íntegra. Obrigada, doutor. Eu também acompanho na íntegra o relator. Então, fica o atleta Lucas Cauã Souza de Oliveira Braga, suspenso por uma partida, desclassificando para o artigo 250. O atleta Guilherme André Alves, suspenso por uma partida, convertido em advertência, por unanimidade. E o atleta David Arboleda Vasques, também suspenso por uma partida, convertido por advertência, por unanimidade.
Julgamento encerrado. Vamos dar início agora ao julgamento do processo 570, denunciada a agremiação Elo Esporte. Nós temos dois processos, 570 e 571. O mesmo denunciado, a mesma, só altera aqui o Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-15. A relatora seria a doutora Alessandra, o relator, doutor Manuel Giordani, por suposta infração praticada durante a partida Elo Esporte versus Esporte Clube São Bento. Obrigado, presidente. Paulista Sub-17, processo 570, denúncia oferecida pela dota Procuradoria, em desfavor da agremiação do Elo Esporte, denunciada como em curso no artigo 203, na medida em que a partida não foi realizada a pedido da própria agremiação. Motivo: o clube mandante enviou um documento informando que não iria comparecer ao jogo. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutora. Nobres auditores, aqui no presente caso, a gente está diante, são dois casos que eles trazem a mesma capitulação com relação à mesma agremiação, que de maneira irresponsável comunicou que não compareceria à partida sem maiores explicações. A Procuradoria vai sugerir o julgamento em conjunto dos dois processos, então, para que otimize o tempo da sessão, não seja necessário fazer duas sustentações orais. O Elo Esporte, ele já é reincidente em 203 em uma série de competições, mas para que reste claro o quanto estabelecido no dispositivo, nesse caso, cabe, conforme o parágrafo 3º, em caso de reincidência específica, ela deve ser excluída do campeonato. E conforme o parágrafo 4º, para fins de reincidência, caracteriza-se a infração cometida no mesmo campeonato, independentemente do trânsito em julgado. Então, a Procuradoria requer a condenação da agremiação à pena de eliminação dessa competição. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Só um minutinho, presidente. Só verificar uma coisa aqui. Presidente, eu vou requerer, eu acho que a prova aqui seria documental, então eu vou requerer a aplicação da pena mínima, né, sem levando em consideração a questão da categoria, por ser amador, o benefício do artigo 182, né, lembrando que a agremiação, ela comunicou à federação, né, ela apenas não compareceu, ela comunicou que não haveria possibilidade de participar da partida, né, portanto, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Sim, não. Cadê a doutora Alessandra? Que era a relatora. Vamos lá, presidente. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que o 203, de deixar de disputar a partida sem qualquer justificativa da agremiação, eu acho já sensível. Nós temos até o exemplo hoje do Lucas, né? Nosso futuro jogador aí, que a molecada fica contando com essa partida, além de ter toda a questão do campeonato, organização, federação, as demais agremiações, disputa de ponto, etc. Então, acho que a gente precisa prestigiar todas essas questões. E, infelizmente, eu pedi um tempo, estava dando uma olhada, os dois processos constam na certidão, na ficha disciplinar
diversas condenações e especificamente com relação ao artigo 203, cumulada com 214, inclusive no período aí de um pouco mais de 2 meses. Então eu voto pela condenação da agremiação nas duas categorias, sub-15 e sub-17. Esses jogos geralmente acontecem como uma dobradinha. A aplicação da pena de multa de R$ 2.000 em cada uma das categorias, totalizando 4. E eu vou acolher o pleito da... Entendi. Os dois processos, você tá 2 em falando? cada, né? Você está falando sub-17 e sub-15. Isso, 2.000 em cada. 2.000 em cada um. Isso. Já com benefício, levando em consideração a extensa ficha disciplinar de reincidência aqui. E com relação ao pleito da Procuradoria, eu vou acolher também. O parágrafo 3º faz menção à reincidência específica, que já tem, então poderá ser excluída do campeonato. A agremiação não trouxe qualquer justificativa a respeito do motivo pelo qual não compareceu, simplesmente informou não participar. O parágrafo 4º faz a menção aqui da reincidência no mesmo campeonato e pela distância temporal, até confirmando com a secretaria, é o mesmo campeonato, né, doutora Paula? É, né? É o mesmo campeonato, então eu voto também pela exclusão da agremiação, presidente. Obrigada, doutor Manuel. Como vota a doutora Patrícia? Eu acompanho o voto. Na verdade, eu até tinha pensado em aplicar um valor de multa um pouco maior, mas eu vou acompanhar até considerando que existem outros valores e também acreditando que a questão da exclusão do campeonato vai ser a melhor solução também por conta de evitar trazer mais prejuízo do que já trouxeram aí ao campeonato em questão. Acompanho o relator. Obrigada, doutora. É uma situação extremamente grave, né? Porque o Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-15, quer dizer, o jovem, né, assim como todo atleta, fica aguardando esse momento, e a agremiação aqui já, em sessões anteriores, né, não tivemos absolutamente nenhuma informação, nenhuma comunicação, absolutamente nada. Então, não tem como nós afastarmos aqui o que está sendo aplicado, a pena pecuniária de R$ 2.000 para cada processo aqui, e também a aplicação do parágrafo 3º do artigo 203. Então, vai Presidente, ficar por desculpe unanimidade. interromper, tem a perda de pontos que eu esqueci de mencionar também, né, em favor da agremiação adversária, não é isso? Também prevê a perda de pontos, sim. Certo, doutora Patrícia? Então, vai ficar por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000, a agremiação Elo Esporte, com a aplicação do parágrafo 3º e a perda de pontos previstas no artigo 203, no processo 570, Campeonato Paulista Sub-17. E no processo 571, Campeonato Paulista Sub-15, agremiação Aeroesporte, também fica aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 por unanimidade, com a aplicação do parágrafo 3º e a perda de pontos. Presidente, eu Por queria o unanimidade. acórdão, por gentileza. Acórdão? Acórdão pela defesa? Né? Pela defesa. Vamos dar início ao julgamento do processo 573/2024, denunciada a agremiação Associação Atlética Flamengo, por suposta infração praticada durante a partida Associação Flamengo versus Ibrachina, Campeonato Paulista Sub-17. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatora, por favor.
Vamos lá. Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe a Flamengo, por infração ao artigo 191, inciso 3º. Conforme se extrai do item ocorrências da súmula, as taxas e despesas da equipe de arbitragem não foram pagas. Esses são os termos da denúncia em relação à ficha disciplinar da Associação Atlética Flamengo. Já existem, são reincidentes e inclusive em relação ao artigo 191, e esse é o relatório, presidente. Pode. Pode ser, doutora Rafael? Pode. Relatório e voto, doutora. Então, vamos lá. Bom, considerando, a gente já viu o caso anterior aqui em relação ao não pagamento de taxa e até seguindo a esses outros julgamentos, eu voto pela condenação de multa no valor de R$1.000. Já com R$1.000. Obrigada. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, então fica aplicada a pena pecuniária de R$1.000 à Associação Atlética Flamengo, por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento, último processo da pauta, 575/2024. Denunciados Patrick Marques dos Reis, Daniel Pereira da Silva, Guilherme de Jesus Santos, Lucas Peterson Magalhães de Miranda e Agremiação Atlético Mogi, por supostas infrações praticadas durante a partida Clube Atlético Mogi versus União Mogi das Cruzes, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Campeonato Paulista Sub-23, denúncia oferecida pela Douta Procuradoria, em favor do primeiro denunciado, senhor Guilherme de Jesus Santos, da equipe do Atlético Mogi, denunciado como incurso no artigo 250, por desferir uma cotovelada no pescoço de seu adversário com a bola fora de jogo. O atingido não precisou de atendimento médico. Segundo denunciado, senhor Patrick Marques dos Reis, da equipe do União Mogi, denunciado também no artigo 250, por ação de revide, desferindo uma cotovelada no pescoço do seu adversário, Guilherme, com a bola fora de jogo, que seria o primeiro denunciado. Terceiro infrator é o senhor Lucas Peterson Magalhães de Miranda, da equipe do União Mogi, denunciado como incurso no artigo 250, por impedir uma chance clara de gol, calçando seu adversário fora da área penal na disputa da bola. Quarto denunciado, o senhor Daniel Pereira da Silva, da equipe do União Mogi, denunciado no mesmo dispositivo, expulso por dupla advertência de cartão amarela. Primeira advertência, impediu um ataque promissor. Segunda advertência, por trocar empurrões com seu adversário com a bola fora de jogo. Quinto denunciado é a Agremiação Atlético Mogi, denunciada como incurso no artigo 206, em decorrência do atraso de 1 minuto... Não, perdão, isso, 1 minuto no início do jogo e 2 minutos no reinício da partida. Esse é o relatório, presidente. É reincidente, doutor? Ixi, tem vários aqui. A agremiação é. Com a palavra, a Procuradoria. Com relação à agremiação, a Procuradoria aguarda a condenação pela totalidade de 3 minutos de atraso, considerando-se a reincidência. No que se refere aos atletas, a Procuradoria vai partir da conduta menos para mais grave. Então, o senhor Daniel foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, portanto, aguarda essa condenação a pena de advertência, como é o entendimento desse tribunal. No tocante ao atleta Lucas Peterson, um caso clássico de artigo 250, uma vez que ele impediu uma chance clara de gol, calçando o adversário fora da área penal. Contudo, com relação aos atletas Guilherme e Patrick, eles trocaram cotoveladas no pescoço. Há outros procuradores que entenderiam tal circunstância como o artigo 254A, contudo, pessoalmente, entendo no sentido de se tratar não de tentativa de agressão física, mas de ato hostil. Contudo, no entanto, um ato hostil que demanda um apenamento mais gravoso. Assim, a Procuradoria aguarda a condenação de todos os denunciados. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael.
Em relação ao Daniel, pleito e aplicação da pena mínima, levando em consideração o artigo do benefício 182, um jogo convertido em advertência. Em relação ao seu Patrick, o cartão vermelho, né, ele se deu muito mais pela circunstância e não pela falta. O atleta é amador, então o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida convertida em advertência, levando em consideração 182, o fato dele ser primário e também as circunstâncias que foram cometidas a falta. Já em relação ao Patrick e o senhor Guilherme, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, também não entendo aí estar presente um ato, um dolo, né, de agredir, e fico até curioso, né, como é que uma pessoa toma uma cotovelada no pescoço e aí o outro revida com uma cotovelada no pescoço também. Eu, particularmente, nunca vi essa cena no futebol. Tô tentando imaginar aqui, mas não consegui fazer esse exercício. Então, pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigada, doutor. Com a palavra, o doutor Manuel Giordani, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Com relação aos dois primeiros denunciados, Guilherme Jesus Santos e Patrick Marques dos Reis, ambos não são reincidentes, trocaram pelo jeito esses atos aí. Eu voto pela condenação em uma partida de suspensão. Acho que podia talvez ter um pouco mais de descrição, ninguém precisou de atendimento médico. Com relação ao terceiro denunciado, eu vou acolher até de defesa de uma partida convertida em advertência. Com relação ao quarto denunciado, segundo cartão amarelo, idem. Com relação à agremiação, eu voto pela condenação, são 3 minutos, R$ 400, 1.200, considerando-se a reincidência, R$ 2.400, presidente, como voto? Qual que é? 150 por minuto? 400. Não, por minuto. 400 por minuto? 3 minutos. Qual o valor total, então? 2. Mas não é categoria. Como vota a doutora Patrícia? Acompanho na íntegra. Só uma dúvida. Eu acompanho o relator na íntegra, mas só uma dúvida. Com relação à agremiação do 206, é quanto que é o minuto? 2. É porque. Ah, é verdade. Tá certo, tá certo, tá bom. Só para esclarecer, obrigada. Obrigada. Eu também acompanho o relator na íntegra, então a agremiação Atlético Mogi fica aplicada a pena pecuniária de R$ 2.400. Com relação ao denunciado Guilherme de Jesus Santos, aplicada a pena de suspensão de uma partida por unanimidade. Com relação ao Patrick Marques Reis, aplicada a pena de uma partida por unanimidade. Com relação ao atleta Lucas Peterson Magalhães, aplicada a pena de uma partida convertida em advertência por unanimidade. E ao atleta Daniel Pereira da Silva, aplicada a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência por unanimidade. Tudo bem, doutora Paula? Certo? Anotou? Tudo. Então, muito obrigada. Então, concluímos aqui a pauta, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos.